Jornada para emagrecer não deve ser baseada em fome. Mas como é que é isso? Como é que é essa jornada para emagrecer? Antes disso, eu vou mostrar algumas perguntas aqui que eu tive, que ontem vieram sobre algumas dietas, tá? Então, essa aqui, na verdade, é uma paciente minha, perguntando se dieta low carb é boa, né? Se ela está conseguindo fazer a dieta low carb, ela veio para ver gordura localizada abdominal, está fazendo dieta low carb, mas está conseguindo fazer, mas pensa o tempo todo em pão e doce. Então, isso aqui a gente vai tentar responder daqui a pouquinho. Outro comentário. Estou comendo pouco, de 3 em 3 horas, mas continuo com fome. Tá. Outro comentário. A carne muito gordurosa faz mal? Se eu comer muito carboidrato, isso é uma paciente minha, o que não é frequente. Então, quer dizer, ela não come muito carboidrato, mas se ela come no dia anterior carboidrato, no dia seguinte, acorda com fome e a ansiedade aparece. Então, em que tipo de carboidrato que ela está se referindo aqui? É carboidrato artificial. Artificial, assim, as famosas farinhas, farinha, açúcar, macarrão, os processados e ultraprocessados. Tá legal? Então, no final, depois que eu for a gente for conversando aqui, eu vou tentar responder e pensar em cada uma dessas perguntas aqui, para não ficar muito extenso. Tá legal? Então, deixa eu voltar aqui no comecinho, o que eu quero dizer aqui. Que uma jornada para emagrecer, ela não deve ser baseada em fome, em sacrifício. Senão, ela está fadada ao fracasso. Não vai dar certo. Tá? Então, assim, e o que tem vários trabalhos mostrando isso. Um deles é esse aqui. Esse trabalho eu até mostrei hoje cedo no Instagram, que deixa eu botar em português aqui. Foi feito o seguinte. Como é que foi feito esse trabalho? Eles pegaram 4 semanas, 2 grupos de pessoas, alimentando a comida ocidental. A nossa comida ocidental normal aqui. Isso foi realizado nos Estados Unidos. Ok. Depois de 4 semanas que eles comeram a mesma quantidade de calorias, deram 4 semanas para eles estabilizarem metabolicamente ali. Tá? E depois de 4 semanas, eles começaram a dar um café da manhã com o mesmo tanto de calorias para os 2 grupos, só que um dos cafés da manhã as calorias, os alimentos eram basicamente carboidratos artificiais e no outro grupo eram carboidratos ou não carboidratos que não fossem artificiais, com menos carboidratos. Deu para entender? Mas tipo ovo, queijo, omelete, e aí? Isso. E um primeiro grupo foi biscoito, brownie, cookies, cafés da manhã, mas com o mesmo tanto de calorias. O que se percebeu? Que depois do café da manhã, que tem mais carboidrato, a pessoa ela não tem saciedade e a fome vem muito mais rápido. Então, por quê? Porque queima muito rápido. O carboidrato artificial, ele é igual um palha na fogueira, ele queima rapidamente. E o outro, o carboidrato não artificial, que tem fibra, além de ajudar no intestino em termos de flora bacteriana boa, e se você usar pouco carboidrato, usar gordura boa, proteína, quer dizer, ovo, bacon, queijo, num café da manhã, você terá uma quantidade de nutrientes que vai te saciar. Então, que conclusão é essa óbvia aqui? Se você se basear numa dieta de carboidratos, você vai ter fome. Então, por isso que aquela pessoa ali, ela perguntou, uma das perguntas que a gente tem é: eu estou comendo de 3 em 3 horas, estou comendo pouco, mas de 3 em 3 horas, mas tenho fome. Por quê? Porque de 3 em 3 horas ela não deixa a insulina baixar. Não deixa a insulina baixar, a insulina é a que segura, que trava a gordura no organismo, não deixa a gordura ser liberada. E por isso ela está com fome o tempo todo. Porque ela está mandando um sinal para o organismo de não saciedade, porque o alimento que ela está comendo não sacia a gordura e ela não está emagrecendo. Então, a questão de fome é muito importante, porque se você ficar... Eu digo se você... Porque o que causa essa resistência à insulina? Aqui eu vou entrar mais forte aqui depois nas dietas aqui, tá? O que causa essa resistência à insulina? O que causa isso? O estresse, a ansiedade causa resistência à insulina, né? A própria insulina causa resistência à insulina. Então, noites mal dormidas causa resistência à insulina.
E os açúcares, os carboidratos artificiais causam resistência à insulina. E a resistência à insulina causa ansiedade. Vira uma roda, vira um ciclo virtuoso, na verdade é um ciclo mais vicioso, porque carboidratos a indústria adora, porque eles foram feitos para viciar a gente. Então esse trabalho aqui mostra que o pico de insulina, o que acontece? Se você alimenta, dá um pico de insulina, dá um pico de glicose e pico de insulina junto, depois o pico é tão alto que dá uma queda. Aqui a gente vê, ó, deixa eu botar maior aqui para vocês enxergarem o que eu estou dizendo aqui. Então, o retorno da fome após um café da manhã relativamente rico em carboidratos, esse retorno rápido, ele está associado com um pico, esse nadir quer dizer, é a tradução, o pico e o vale de glicose, o pico e a baixa alta de glicose que é registrado com isso. Então, os carboidratos dão pico e baixa de glicose, depois volta para o normal. E isso faz com que você tenha fome, tenha vontade de comer, porque a glicose foi muito embaixo. Aí tem os sensores do organismo que falam, né? Por isso que existem essas dietas, tanto de dieta que tem. E a low carb veio para tentar melhorar, no sentido da palavra de emagrecimento, principalmente, veio tentar melhorar essa questão da fome também. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a falar sobre dietas, tá? Que me perguntaram. Dieta low carb é boa? Então, mas primeiro vamos definir o que é uma dieta low carb. Pouco carboidrato. Nessa foto aqui, eu estou mostrando, eu vou mostrar para vocês, gente, que como é que é isso, essa questão de contar carboidrato. Porque você vai ver aqui que eu não vou contar caloria, a gente vai contar carboidrato, tá? Mas como é que eu conto carboidrato, Henrique, numa alimentação? Deixa eu passar uma foto que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, aqui, do verdinho para o vermelhinho, quanto mais para o lado esquerdo a gente está aqui na tela, quanto mais para cá a gente está na tela, menos carboidrato tem por 100 gramas. Menos porcentagem. Por exemplo, aqui no alface, esse alface aqui, tem 2% de carboidrato. Então, em 100 gramas de alface, tem 2 gramas de carboidrato. Aqui que tem mais aqui, a couve de Bruxelas. Em 100 gramas de couve de Bruxelas, só tem 5 gramas de carboidrato. Você vê que são vegetais. Aqui a gente tem um abacate aqui como um vegetal, mas na verdade é uma fruta, porque ele é um alimento bem coringa, o abacate, né? Porque você vê o abacate, além de ter uma gordura boa, ele tem muito pouco carboidrato. E por que a gente fala carboidrato? Tudo aqui é carboidrato real, não é carboidrato artificial, né? Mas é só para você ter uma noção de como é contar isso. A gente não conta, eu vou comer 100 gramas de couve de Bruxelas, então são 100 gramas de carboidrato? Não. 100 gramas de couve de Bruxelas são 5 gramas de carboidrato. Então, é nisso que se baseia a dieta low carb. Mas aí é muita conta para fazer. Se você começar a pensar. Então, a dieta low carb ela é dividida em cetogênica, que é muito low carb, é muito pouco carboidrato, que é de 0 a 20 gramas de carboidrato por dia que você poderia comer. A dieta low carb moderada, que é de 20 a 50 gramas de carboidrato que você poderia comer. E a liberal é de 50 a 100 gramas. Eu não faço, na verdade, nenhuma dessas aqui, tá? Eu faço entre 100 e 150, mas sem contar carboidrato atualmente. A gente, com o passar do tempo, a gente já vai começando a entender isso aqui sem ficar pesando, porque a gente não tem paciência nem tempo para isso, né? Então, é isso que a gente tem feito. Então, a dieta low carb. O que é o básico da dieta low carb? O que as pessoas que fazem o low carb mesmo, né, propriamente dito, que seria esse aqui que eu estou dizendo para vocês, o que eles recomendam? Eles recomendam comer carne, peixe, ovos e vegetais acima do solo. E gorduras naturais. As gorduras naturais que tem nos alimentos, na própria carne, né, que é uma das perguntas que teve no início, e manteiga ghee, manteiga clarificada. Então é isso, comer isso e evitar o quê? Evitar os carboidratos artificiais, principalmente açúcar, os alimentos ricos em amido, né, que são as farinhas, farinha de trigo, mas evitar pão, macarrão, arroz, feijão, batata. Isso é low carb. Henrique, você faz esse tipo de dieta low carb? Esse tipo de dieta low carb restrita e ao pé da letra, eu não faço. Eu não faço. Por exemplo, eu como feijão, eu como arroz. Porque eu criei, na verdade, ou eu modifiquei essa técnica aqui para eu conseguir conviver e viver com isso. Senão eu ia ficar o tempo todo pensando em alguma coisa. Eu não conseguiria ficar sem feijão, por exemplo. Olha que loucura.
Tem gente que nem liga para feijão, mas eu ligo, eu sinto falta e o feijão me faz bem, incrivelmente, sabe? Então eu não sigo exatamente isso aqui, mas hoje eu estou falando sobre a dieta low carb, como ela foi modelada. E aí, Henrique, funciona a dieta low carb? Todas as dietas, depende para que você está pensando. Todas as dietas funcionam, entre aspas. Todas as dietas que você fizer, você vai perder peso. Mas tem que ver se aquela dieta você vai continuar tendo a vontade de comer. Ou fome mesmo. Às vezes você tem tanta vontade de comer que você começa a ficar tão ansioso com a dieta que você está fazendo. Isso eu já vi demais. A dieta você fica com tanta vontade de comer uma coisa que a dieta te atrapalha. Você fica dependente de alguma coisa, você fica ansioso. A ansiedade faz a resistência à insulina aumentar. Olha que loucura. Então, se fica ansioso, resistência à insulina aumenta, você tem mais fome e mais vontade de comer. E dá fome mesmo, uma coisa física, porque é dependência. Olha que loucura. Então, quando você restringe demais, não é bom. Não é bom restringir. Você tem que fazer uma dieta que você consiga cumprir a dieta e que você não fique se penalizando o tempo todo, nem que demore um pouquinho mais. Então, a dieta low carb, se eu fosse orientar, e eu oriento vocês a fazerem uma dieta low, em inglês é bonito, né? Low artificial carbs. O que você quer dizer com isso, Henrique? Baixa em teor de carboidratos artificiais. A dieta low carb, propriamente dita, ela não recomenda os vegetais abaixo do solo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Quer ver? Deixa eu colocar aqui. Aqui é uma foto, tá pequeno, gente, mas eu vou falar, tá? Esses aqui são os vegetais acima do solo, tá? Tem um abacatão aqui, que é um elemento muito legal, que é versátil, gordura boa, carboidrato, fibra, carboidrato bom, fibra boa. Por que é carboidrato bom? Carboidrato é fibra boa para a bactéria intestinal, para a bactéria boa, né? E isso aqui é o que você vê que já aumenta um pouco. Eu vou ler para vocês, que eu não sei se vocês estão conseguindo ler aí. Por exemplo, a cebola. Tem 8 gramas de cebola, ou em cada 100 gramas de cebola, tem 8 gramas de carboidrato. É muito pouco também, se você for ver. A mandioca, você sai do 8 para o 28, né? A mandioca, em 100 gramas de mandioca, tem 28 gramas de carboidrato. Nossa, Henrique, é muito. É muito, mas é um produto, é um combo de carboidratos. Isso aqui não é um biscoito, né? Não é processado. Existe fibra na mandioca. Mesmo a mandioca cozida, ela tem fibra. E essas fibras ajudam a ela não ter uma absorção rápida. Essas fibras, algumas fibras são muito importantes para a flora intestinal, para o funcionamento intestinal, que é um negócio que a gente vê sempre e tem que ter isso, né, para a gente ter uma saúde legal e para não ter um intestino que seja permeável, tá? Depois, gente, eu não estou olhando agora as perguntas e depois eu vou dar uma passadinha neles, tá legal? Nas perguntas, para a gente ver aqui, que eu acho muito interessante a interação. Nem que vocês deixem a pergunta e eu responda depois. Combinado? Então, na dieta low carb, quando foi fundada a dieta low carb, vamos dizer que isso existe, né? Quando falar a primeira vez, era para a gente evitar os vegetais abaixo do solo. O que eu não faço, porque eles são vegetais, eles são produtos naturais, não são artificiais. Então, meu tipo de dieta que eu faço de pouco carboidrato é pouco carboidrato artificial, tá? Vou explicar ainda melhor. Por exemplo, aqui nessa foto aqui, deixa eu ver se está dando para enxergar. Eu creio que sim. Por exemplo, aqui nós temos o arroz cozido, tem 28 gramas, 28%, vamos falar mais 28% de carboidrato. O biscoito tem 58, o chocolate 56, esse chocolate, aqui é chocolate ao leite, tá? Porque o chocolate com mais cacau, com mais de 75% de cacau, isso é uma média. Então, o chocolate de 75% de cacau, ele já é mais saudável, além de ser bom para a flora intestinal, tá? Você vê que são muitas variáveis. Por isso que é legal a gente ter várias conversas a respeito, que a gente vai criando, e cada indivíduo é um indivíduo. Cada um, tem gente, a minha esposa, por exemplo, não gosta de feijão. Não faz falta nenhuma feijão para ela. Ela não gosta. Ela gosta de sentir o gosto do arroz, e o arroz com muito alho. Alho é muito interessante. Tá? Alho é um alimento muito legal. Então, e agora, nessa aqui, para eu não sair, eu começo a conversar, na hora que eu vejo, já estou indo para outro caminho, né? Por isso que eu tenho que me basear aqui e depois ver, senão eu perco mesmo. Então, o arroz cozido, 28%. Pão
Pães, 46%. Olha como é que já aumenta. Biscoito, esse cookies gostoso aqui, só de olhar dá vontade de comer. Olha que loucura, só de olhar dá vontade de comer. Olha como é que isso libera, né, mediadores químicos cerebrais para a gente ter fome. A indústria ela é muito inteligente. Isso faz a gente criar dependência. Dá vontade, mesmo sabendo que eu não estou com fome nenhuma. Dá vontade de comer. Né? Agora, desses alimentos, macarrão, por exemplo, macarrão cozido tem um pouquinho mais do que arroz. Qual dos dois é mais artificial? O arroz cozido ou o macarrão cozido? Qual dos dois seria o mais artificial? É o macarrão. Por quê? O arroz, ele foi refinado, né? Você colheu o arroz, ele foi descascado, refinado e polido. É o arroz, mas ainda é um arroz que você consegue ver que aquilo é arroz. O macarrão é ultraprocessado, né? Que é a farinha de trigo já. O trigo foi colhido, foi processado, foi polido, triturado, e às vezes ainda eles colocam vitaminas ali em spray que aderem, né? Que adsorvem. É a adsorção, é como se fosse uma micela. Então ele é mais processado ainda. Então o macarrão, mesmo sendo 29, 28, muito parecido em termos de carboidrato, é mais processado. E nosso organismo é menos adaptado ao macarrão do que ao arroz. Tanto que, por exemplo, na China, né, nos países orientais, a comida básica lá é arroz. E lá você não vê até pouco tempo, né, porque agora ocidentalizou a comida. Há pouco tempo atrás, há 30 anos atrás, não existia obesidade lá, mesmo comendo a base da alimentação, sendo o arroz. O arroz tem um problema, né? O arroz integral, ele tem mais arsênico. Arsênico não é bom. Arsênico é até muito ruim, porque é um antinutriente. Então, na hora que você começa a entender e aí estudar isso, você vê que o arroz integral, ele chega a ser pior do que o arroz branco. Olha que loucura, né? E o integral aí vira um nome para aumentar preço de produto. A gente tem que ter essa noção, sabe? Essa noção e essa ciência aí. Entendeu? Então, agora, nesse ponto aqui, qual que é o pior aqui? O pior aqui é os que servem como lanche. Porque aquele carboidrato que você vai comer algumas vezes ao dia, como almoço e jantar, por exemplo, o próprio arroz, o próprio macarrão, são carboidratos, ok. Vamos falar até do macarrão, que é o pior, né? Do que a gente está comentando aqui agora, desse cenário. O macarrão, ou você vai almoçar, ou você vai jantar o macarrão. Ou os dois, tá? Mas você não vai comer como lanche. Já o chocolate, o biscoito, o pão, você vai comer qualquer hora. Então, esse comer qualquer hora vai dar pico de insulina, como eu mostrei no trabalho anterior. Esse pico de insulina que vem por causa do pico de glicose, ele dá fome depois. Então, o carboidrato faz você ter fome hormonalmente falando. Além da vontade, do cheiro, daquela questão de mexer com a serotonina, de falar assim, de dependência mesmo, o carboidrato, nesse sentido de pico de glicose e depois pico de insulina, ele dá vontade de comer e dá fome. Então é uma fome mesmo, não é mentira não. Não é vontade de comer só não. Por isso que a gente tem que ficar bem atento. E no começo isso é difícil, né, da gente começar a evitar isso. Por isso que eu falo, gente, eu falo isso toda hora, né? Eu gosto, vamos supor, eu gosto de um chocolate. Deixa para comer o chocolate na hora que você já tiver tá tendo um pico da insulina e da glicose. Come o chocolate depois do almoço ou depois do jantar. Entendeu? Não coma o chocolate, por exemplo, quebrando o jejum da noite. Porque você perde muito benefício do jejum. Muito benefício. Tá? Então aqui são as dicasinhas que eu passo no sentido assim, não é para você evitar os carboidratos naturais, não. Na medida do possível, você vai evitar os carboidratos artificiais. E quando você não der conta de jeito nenhum de evitar os carboidratos artificiais, você vai comê-los na hora que tiver um pico de glicose já junto com a sua alimentação. Por isso que existe a tal da sobremesa. Tá? Então vamos às perguntas aqui, vamos ver se eu já respondi a maioria. Então, dieta low carb. Deixa eu ver como é que está aparecendo isso aqui. Ó. Tá. Dieta low carb funciona? Funciona. Mas eu prefiro a dieta, toda dieta funciona, dependendo para que você quer. Para a saúde a longo prazo, a low carb restrita, aquela que a gente falou, que só vegetais acima do solo e bem restrita mesmo. A cetogênica é até 20 gramas, até 50 gramas é a low carb, mas não tão liberal, e de 50 gramas a 100 gramas liberal. Eu faço acima de 100 gramas, nas minhas contas dá 100, 150 gramas
e é tranquilo, você vai ter saúde, você não vai criar resistência à insulina, você não vai inflamar, você vai melhorar sono, vai melhorar o foco, a questão de conseguir concentração. Então, você não precisa ser aquela pessoa que está dando chibatada nas costas aqui, não. Dá para ir devagar, a questão é devagar e sempre. E ter um motivo para isso. Qual motivo você está fazendo isso? Ah, eu quero ver minhas filhas formarem e eu quero estar com saúde. Eu quero dançar com minha filha na hora que ela estiver formando. Com as duas, com a de 15 e com a de 11 agora. Entendeu? Então, isso é muito importante. Então, low carb funciona? Funciona, mas eu faria o seguinte. Por exemplo, esse paciente meu, ele está conseguindo fazer há mais de 40 dias. Só que pensa todo dia em pão e doce. Esse paciente veio, na verdade é ela veio para a gente fazer um procedimento abdominal para diminuir gordura abdominal com a radiofrequência. Aí o que a gente já orientei? Vamos mudar essa dietinha low carb aqui. Vamos passar para low carb restrita? Não. Vamos fazer uma low carb como eu estou falando com vocês. Tá? E tendo um intervalo de alimentação entre uma refeição e outra, pelo menos de 4 horas, para você ter baixa de insulina e essa baixa de insulina liberar a gordura. Eu vou falar isso tantas vezes aqui, que vocês vão, daqui a pouco vocês vão falar, Henrique, para de falar isso. Já guardei esse troço aí, entendeu? Mas quanto mais você fala, mais a gente vai entendendo. Isso, quando dava aula na Universidade Federal, era na repetição que a gente aprende, tá? Essa aqui, a segunda pergunta, estou comendo pouco de 3 em 3 horas, mas continuo com fome. E aqui ela não terminou a frase assim, e não tinha emagrecido nada, né? É porque está comendo de 3 em 3 horas. Ela não é diabética. Então, se a pessoa é uma pessoa diabética, tipo 1, que usasse insulina, ok, mas não é uma pessoa normal. Então, 3 em 3 horas para ela vai segurar a quebra de gordura. Não vai adiantar, vai ser ruim. Entendeu? A carne muito gordurosa, essa é uma pergunta muito comum. A carne muito gordurosa faz mal? Então, eu tenho que escolher uma carne menos gordurosa? Como devo almoçar se for comer carne vermelha? Né? Porque a carne vermelha, na década de 80, ela foi execrada, né? Era carne branca. Por quê? Isso tudo tinha a ver com comércio, né? Com dinheiro, é complicado, né? Isso. Mas a carne vermelha é a melhor carne que tem. Nós evoluímos comendo carne vermelha, carne branca, peixe, a gente evoluiu comendo isso. A carne vermelha, ela tem gordura nela intrinsecamente, né? Então, a gordura junto com a proteína, ela ajuda, a gordura, quando está junto com a proteína, ela ajuda na digestão da proteína. Então, é até importante ter gordura na carne. A gente evoluiu desse jeito. O ovo é um alimento que, por massa, por grama, ele tem a mesma quantidade em gramas de gordura e de proteína. É um alimento top nesse sentido. Por grama é 1 para 1. Então, ele ajuda no sentido de absorção e no sentido de estimular as bactérias boas do intestino. Não é um pré-biótico, mas ele não atrapalha, não faz bem, entre aspas, bactérias ruins. Olha que legal. Então, se a carne for gordurosa e você gostar dela assim, vai comer a carne gordurosa. Uma picanha, gente, uma picanha é muito mais eficaz e saudável do que um sanduíche natural desse que a gente comprava na época de faculdade, com pão, maionese, é muito mais eficaz. É um negócio estranho, né? Na hora que você fala isso, esse médico tá doido. Tá falando, né, sanduíche natural é pior do que uma picanha? É muito mais artificial do que uma picanha. Entendeu? E se eu comer... isso aqui é uma paciente minha me contou. Se eu comer muito carboidrato, isso na noite anterior, eu comecei com isso. O que não é frequente, porque ela tenta não comer muito carboidrato, mas é o que eu falo. A gente não consegue, em termos de alimentação, ser 100%. Eu nem tentaria ser 100%, a não ser que seja para começar uma coisa, mas sabendo que depois você vai virar 80%. Foi o que eu fiz comigo. Que 80%? 100% seria ser aquela pessoa radical mesmo, que ser até chata, ser aquela pessoa inconveniente, vamos dizer assim, que não come isso, não come aquilo, que leva até a comida dela. Isso funciona no começo, que você precisa ajustar seu metabolismo. Mas depois, era interessante você ver o que é bom para você e ficar no 80% e ter os dias de você festejar. É muito interessante que ontem eu falei sobre jejum em inglês é fast, né? E tem um médico muito interessante, que é o Jason Fung, que fala fast and feast.
física no sentido de celebrar. Então a gente jejua, mas a gente tem que celebrar também, senão a vida vira uma coisa muito chata, né? E a vida é para ser vivida e para a gente ter alegria na vida, porque se o negócio for muito chato, a gente fica ansioso da resistência à insulina. Resistência à insulina inflama. Aí você começa a ter dores de tudo quanto é jeito. Entendeu? Aí você envelhece. Vai ser uma longevidade, você pode até ter uma longevidade igual a gente está tendo agora, mas uma longevidade doente. E isso não funciona, isso não é legal, né? Deixa eu ver se eu tinha mais. Então, hoje, deixa eu ver como é que estão as perguntas aqui. Gente, deixa eu ver. Vamos lá, deixa eu responder as perguntas aqui. Tá. Ah, tá. A Luciana falou que estava baixo. Ótimo, Luciana, o som. Desculpa, viu, gente? No começo, o som estava baixo demais. Depois eu vou fazer uma edição e vou tentar melhorar isso aqui. Tá legal, gente? Para eu colocar novamente para vocês poderem entender, tá? A Fabiola falando aqui, pão é veneno. E olha, o pão, gente, pão é complicado demais, porque pão tem glúten, né? É farinha de trigo. O danado é bom assim, é gostoso, né? Dá vontade de comer. Você passa na porta da padaria, você tem vontade de comer o pão, porque aquilo ali ativa. A gente está dependente disso. É um negócio louco, aquilo faz a gente ter vontade de comer. E o glúten é uma loucura, né? O glúten, fisicamente, o glúten, a proteína, ela irrita a parede intestinal e atrapalha a absorção e, às vezes, melhora a absorção de toxina. Então, o glúten tem determinadas pessoas, eu, por exemplo, que eu não posso com glúten. Eu não tenho a sensibilidade, eu não tenho a doença celíaca, mas eu tenho uma pequena sensibilidade ao glúten que se eu comer dias seguidos de pão, eu tenho dor abdominal. Eu já falei aqui, eu já tive a perfuração de intestino por causa disso. Vamos lá, deixa eu ver outras perguntas aqui. Vamos ver. Macarrão. Macarrão é a mesma coisa, né? O macarrão da farinha de trigo já tem macarrão sem glúten. É menos pior, mas também é um carboidrato artificial. Então, quanto mais longe você vai do natural, pior fica, porque a gente não evoluiu para isso, para essa absorção. Vamos lá, Fabiola. Aqui, ó. A Fabiola falou que come frutas no café da manhã e já conta como low carb. Sim, já, Fabiola. Frutas já conta como low carb. Na verdade, eu falo sempre, o bom da fruta é comer a fruta e não tomar a fruta. O que eu quero dizer com isso? Uma laranja, por exemplo, comer a laranja. Porque quando você toma o suco de laranja, você toma 4, 5 laranjas. Isso não é natural, né? E, além disso, o suco é muita frutose. E a frutose é um que desencadeia gordura no fígado. Olha que loucura. O suco, né? A quantidade dependendo. Então, fruta de manhã já é low carb, tá? Como bem de dia e de noite ainda sinto fome, a Fabiola. Olha para você ver, né? Ela ainda sente fome. Fabiola, depois a gente até conversa a respeito disso, mesmo você comendo bem de dia e à noite e ainda sentindo fome. A gente tem que dar um jeito aí em termos de dar um intervalo maior entre as alimentações de 4 horas. Eu sei que a gente já conversou aqui, você é uma pessoa determinada nisso, né? Você tem disciplina. Depois a gente conversa a respeito aí, vamos melhorar isso, tá? Quando como, assim, 2 vezes por dia fazendo jejum e sem doce, viro outra pessoa. Muito mais ativa, realmente muda tudo para melhor. Que a Florença falou aqui. E é assim, como duas alimentações, fazendo esse jejum de 12 horas ou até mais, né? Sem doce, outra pessoa. Muda de vida, gente, muda de vida. É muito interessante. A Adriana perguntando, qual a sua opinião sobre palmito, cogumelo e azeitona? Todos são tranquilos, desde que você tem que olhar o rótulo, como é que está a conserva. Foi feito com o que atrás? Sempre olha o rótulo ali, porque a não ser que seja a azeitona do pé, que aqui no Brasil a gente não tem, né? Mas a azeitona é excelente, né? Tanto que o azeite de oliva é derivado dela, mas as conservas você tem que olhar, ver a quantidade de sódio que tem, de sal. Quanto menos ingrediente tiver, melhor, tá? Mas, a rigor, todos são interessantes. Todos estão dentro de uma dieta que a gente fala de baixo teor de carboidrato artificial, tá? E eu falo que eles são bons, né? Eles são pré-bióticos.
eu estou com gordura no fígado. Isso é uma daneira, né? A gordura no fígado foi o que eu tive há 7 anos atrás. Eu tive uma gordura no fígado, e essa gordura no fígado é pró-inflamatória. Isso faz com que o intestino todo, meu intestino no caso, né, ficou permeável, e essa permeabilidade fazia toxina entrar no meu organismo. Meu cabelo caía mais fácil, meu cabelo tinha menos cor. Hoje, meu cabelo está mais colorido, né, do que antes. Tem paciente que chega perguntando que tinta que eu estou usando no cabelo. Eu não passo tinta no cabelo, eu tenho 53 anos, mas não passo tinta no cabelo, sabe? Então, vamos olhar, tá, Damiana, essa questão dessa gordura no fígado. A gordura no fígado já é um sinal de resistência à insulina. Então, nós vamos ter que diminuir o carboidrato artificial aí, fazer um jejum de 12 horas noturno, e tentar comer de 4 em 4 horas, dar um intervalo de 4 horas entre as refeições, tá? Vê se você consegue. A Fabíola, doutor, entendi, mesmo comendo só legumes e frutas, já são carboidratos, e como no almoço batata doce ou arroz integral, e não emagreço. Faz anos nessa dieta. Ah, entendi. Entendi. Mas a gente tem que ver seu peso direitinho, tá, Fabíola? Tem que ver o peso, ver a altura, para a gente estudar direitinho isso aí. Mas por isso que é importante. A live é legal, mas a gente fica amarrado, porque a gente não consegue dar um pouquinho a mais. Depois me manda um direct para a gente conversar mais, Fabíola. Você me dá determinadas... para eu te dar diretrizes específicas, tá legal? E para a gente ver como é que tá isso aí. Porque você alimenta bem, né? Você faz uma alimentação boa, pelo que a gente está vendo aqui, tá? Aí tá. Então, gente, era basicamente isso que eu queria dizer. O que eu quero que fique aqui é o seguinte: faça uma dieta baixa em carboidratos artificiais. Dê intervalo entre as refeições, pelo menos de 4 horas. Faça o jejum de 12 horas. Pare às 8 da noite e comece às 8 da manhã e tome seu café às 8 da manhã. Não quebre o jejum da manhã com algo com carboidrato artificial. Se você quebrar com carboidrato artificial, é uma loucura. Ah, tem uma aqui, ó. Batida de banana com leite, canela e cúrcuma. É bom? É bom. Agora, esse leite aí, você tem que ver. Foi quem que perguntou aqui? Agora passou aqui. O leite, o ideal é que ele não seja desnatado. É que ele seja aquele leite integral. Porque o desnatado, ele é mais artificial do que integral. Ele tirou a gordura dele e colocou outra coisa no lugar. E a canela e cúrcuma são anti-inflamatórios. É interessante que a cúrcuma ela é anti-inflamatória porque ela atua Olha que legal, a cúrcuma ela é anti-inflamatória, não é porque ela é anti-inflamatória, não. Ela atua na flora intestinal e a flora boa intestinal ajuda na inflamação. Então ela é anti-inflamatória por causa da bactéria boa do intestino. Olha que legal. Tá? Ô, gente, então eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês vão colocando aqui. Eu vou tentar responder alguma dúvida que eu não consegui responder aqui agora. E esse mês eu vou fazer às 5h05, um horário mais maluco, 5h05, mas eu achei bonito esse horário, e é o horário mais fácil para mim. 5h05 da tarde, eu vou fazer uma live relacionada com metabolismo, com jejum, com alimentação, com saúde para emagrecer, mas emagrecimento sendo um benefício, uma consequência, tá? E não uma coisa, Deus me livre, tem que emagrecer. Tá joia?